SWOT, que é a sigla dos termos ingleses Strengths, forças, Weaknesses, fraquezas, Opportunities, oportunidades e Threats, ameaças, é um importante instrumento de análise utilizado para planejamento estratégico. No Brasil, podemos chamar esta ferramenta de FOFA, forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. No início do planejamento estratégico, é importante olhar para dentro e ver quais são os pontos fortes e os pontos fracos da organização e quais são os desafios e as oportunidades que serão encontrados pela frente. Se olharmos para dentro da organização, a análise FOFA nos permite descobrir o que está indo bem e o que precisa ser melhorado, forças e fraquezas. Exemplo, como ponto forte, equipe engajada na captação de recursos. Como ponto fraco, não ter um banco de dados ou de relacionamento para gerenciar os antigos doadores. Se olharmos para fora, ela permite saber quais são os fatores do contexto nacional ou global que podem interferir, de modo positivo ou negativo, nas atividades da instituição, oportunidades e ameaças. Exemplo, se estivermos em um momento de recessão, o desafio é planejar para eventuais cortes. Por outro lado, é importante estar atento a oportunidades. Por exemplo, interesse do novo governo de apoiar as OSCs ou as empresas parceirizarem com OSCs dentro da sua agenda de sustentabilidade. Por isso, é importante saber como usar a ferramenta SWOT ou FOFA. Vamos então agora conhecer todos os detalhes desta ferramenta. Ambiente interno. Quando analisamos o ambiente interno, devemos considerar variáveis ou fatores que a organização tem controle, sempre envolvendo recursos, capacidades e processos como colaboradores, especialização, tecnologia, marcas, recursos financeiros, agilidade ou capacidade de mudança, entre outros. E nesta análise interna, verificamos os pontos fortes e os pontos fracos. S. Strengths. Pontos fortes. São características positivas de destaque na organização que a favorecem no cumprimento do seu propósito. Como, por exemplo, marca conhecida e respeitada, produtos com qualidade superior à concorrência, presteza no atendimento a reclamações. W. Weaknesses. Pontos fracos. São características negativas na instituição que a prejudicam no cumprimento do seu propósito, como, por exemplo, pessoal novo e mal treinado, falta de documentação de processos, sistemas de TI falho, falta de local adequado para o estacionamento de clientes, falta de integração entre os departamentos e seções. Ao considerar as fraquezas, tenha foco nos fatos, não nas pessoas. A ideia sempre deve ser construtiva, de edificação, buscando melhorias. Como o nosso olhar sempre está direcionado para a captação de recursos, devemos analisar aqui os pontos fortes e fracos que afetam diretamente a captação de recursos. Por exemplo, num hospital, percebe-se como ponto forte que há diversos médicos voluntários dispostos a atender as pessoas que buscam tratamento. E, como ponto fraco, a falta de equipamento para atender a quantidade de pacientes recebida mensalmente. Esse tipo de informação nos esclarece a importância de criar nossas ações para conseguir comprar mais equipamentos e, ao mesmo tempo, nos dá como argumento de apoio ou como potencial contrapartida que temos diversos médicos voluntários dispostos a atender as pessoas que buscam tratamento. Ambiente externo. Quanto ao ambiente externo, a análise considera variáveis ou fatores que estão fora do controle da organização e que não há nada que a empresa possa fazer para mudar ou evitar. São fatores como políticas governamentais, infraestrutura, recursos logísticos, mercado, competidores, ambiente econômico, globalização e outros. Nesta análise externa, verificamos as oportunidades e as ameaças, geralmente utilizando pesquisas de mercado. O. Opportunities. Oportunidades. São características que indicam como a organização pode continuar a crescer dentro de seu mercado, como, por exemplo, mudança tecnológica, política governamental, padrões sociais. Questões básicas. Onde e quais são as oportunidades atrativas dentro do seu mercado? Existe alguma nova tendência surgindo dentro do mercado? Quais as perspectivas futuras da sua empresa que possam vir a descrever novas oportunidades? Exemplos: incentivos governamentais ao desenvolvimento de produtos, conscientização do empresariado para explorar o mercado externo,
nova tecnologia disponível para a viabilização de projetos. Integração com o mercado global. Aquecimento da economia. T. Threats. Ameaças. Ninguém gosta de pensar em ameaças, mas ainda assim nós temos de enfrentá-las, mesmo sendo fatores externos fora de nosso controle. É vital estarmos preparados para enfrentar as ameaças durante situações de turbulência. A prevenção ajuda a reduzir os riscos de suas consequências. Questões básicas. Existe alguma mudança na demanda do consumidor que pede por novas exigências de seus produtos e serviços? As mudanças tecnológicas estão afetando sua posição dentro do mercado? Exemplos: mudanças na política econômica, entrada de concorrentes com o mesmo perfil, diminuição do poder de compra dos clientes finais, ataques terroristas que prejudiquem o comércio internacional, alterações de regulamentações relacionadas com incentivos. Exemplo: ele descobriu, por exemplo, que uma empresa farmacêutica tem avançado nas pesquisas para o combate da doença que ele ajuda a tratar. Essa é, sem dúvida, uma grande oportunidade. Por outro lado, ao conversar com um político da cidade, ficou claro que há pouco investimento do governo para subsidiar os medicamentos existentes. Isso pode representar uma ameaça ao combate à doença. Ainda, uma força interna pode nos motivar a investir em um novo negócio, oportunidade externa. Exemplo: engenheiros qualificados. Força permite à empresa obter um novo contrato, oportunidade externa. Uma fraqueza interna pode ser compensada por uma força, também interna. Exemplo: um mau serviço de pós-venda, fraqueza, pode ser compensada produzindo produtos muito bons. Essa ferramenta também pode e deve ser direcionada para determinar caminhos para a captação de recursos. Por exemplo, podemos aprofundar nosso entendimento, focando em pontos fortes e fracos dos programas e atividades, das fontes de receitas, da equipe, etc. Obtendo assim ter informações como ponto forte, os programas são reconhecidos e procurados pela comunidade, e, como ponto fraco, está faltando profissionais capacitados para implementar os programas. Como ponto forte, a organização tem conseguido ótima arrecadação com eventos, 41% do montante das receitas do ano, e recebe doações de apoiadores fiéis. Porém, como ponto fraco, eles ainda têm um número muito pequeno de doadores. Em relação à equipe, percebeu-se como ponto forte que ela é comprometida e proativa, de alta qualidade técnica. Porém, como ponto fraco, existe pouca comunicação entre diretoria, gestores e voluntários. Aparece no levantamento dos pontos fortes de um hospital que ele tem diversos médicos voluntários dispostos a dar aulas e fazer palestras sobre diagnóstico precoce. Esse dado pode estimular a organização a pensar em desenvolver e vender programas de educação e saúde para empresas, gerando assim recursos para a organização. Quando nos pontos fracos aparecem que falta equipamento para atender a quantidade de pacientes recebida mensalmente, o hospital pode definir que captar para a compra desses equipamentos seja uma das prioridades da organização, e assim por diante. Lembre-se que esta ferramenta de análise é muito importante e ajudará muito. Lembrando que você poderá consultar mais materiais e dicas em www.captamos.org.br ou www.quatroetapas.com.br.